Na estrada, qual a velocidade em que o carro tem o melhor rendimento de combustível? Como será que a calibragem dos pneus afeta o consumo de combustível? O que gasta mais combustível? Rodar na estrada com o ar-condicionado ligado ou com as janelas abertas? Se você está curioso para descobrir as respostas e também está assustado com o preço dos combustíveis, esse vídeo vai te mostrar que a pressa é inimiga da economia e que nem sempre o que parece é. A Autosport está no campo de provas da GM em Indaiatuba para realizar vários testes de consumo em diversas situações. Esse daqui é um dos maiores campos de prova da América Latina. Aqui a área de 160 mil campos de futebol. E eles têm quase 50 quilômetros de pistas. Além de liberar o espaço para a gente fazer essas medições, a GM também liberou o Onix Plus, um dos carros mais econômicos do Brasil, e também um Tracker, um dos SUVs mais vendidos, e os pilotos. Afinal, ninguém melhor do que eles para contar para a gente qual o consumo de combustível em todas essas situações. Sabia que um Chevrolet Onix Plus igual esse pode fazer até 30 km por litro na estrada? Pois é, só que para chegar a esse número, o carro tem que ficar a 60 km por hora, uma velocidade que exige muita paciência do motorista. É claro que se o motorista tiver um pouco mais de pressa e quiser fazer esse trajeto a 120 km por hora, ele vai chegar mais rápido. Só que a conta chega também na hora do consumo. Nessa situação, em vez dos 30 km por litro, dos 60 km por hora, aqui ele faz um pouco mais de 18 km por litro. Nesse primeiro teste, os pilotos da GM vão simular para a gente o consumo rodoviário em várias velocidades, de 60 a 140 km por hora. 140, claro, além de representar uma infração às leis de trânsito, já que a velocidade máxima permitida no Brasil hoje é de 120 km por hora, também significa um risco à segurança sua e também dos outros motoristas e ocupantes de outros carros que também viajam nas estradas. Mas aqui a gente vai ter uma ideia da pressa sendo inimiga da economia de combustível. Todos os testes foram feitos na pista circular de 4,3 km da GM, que simula uma reta infinita. O ambiente era controlado e os carros estavam abastecidos com gasolina. Então, bora para os resultados. A velocidade mais econômica é também a menor, 60 km por hora. Mas é claro que isso acaba sacrificando o tempo de viagem, como mostra o gráfico na tela. E como o tempo é dinheiro, ir mais rápido, a 120 por exemplo, vai exigir uma boa grana extra para o combustível. Então, o melhor equilíbrio entre consumo e tempo de viagem parece ser a 100 km por hora. O segundo teste é para mostrar se um dos maiores mitos se confirma: se usar o ar-condicionado deixa o carro mais beberrão e quanto. Mas há quem prefira dirigir assim, na tranquilidade, com o ar ligado. Mas também há quem prefere desse jeito aqui, com os cabelos ao vento. Será que vale a pena? Nesse teste, os pilotos da GM rodaram com o Tracker a 100 km por hora com os vidros fechados e o ar-condicionado desligado. Depois, repetiram a prova com o ar ligado. Por último, ar desligado e vidros abertos. Você pode conferir todos os resultados no gráfico. A diferença é bem pequena, mas usar o ar-condicionado piora sim o consumo de combustível. A 100 km por hora, o motorista vai gastar mais de R$ 2 a mais a cada 100 km rodados se quiser se refrescar. Os vidros abertos, mesmo com o ar desligado, também pioram o consumo. Essa pista que a gente está agora, apesar de não ter nenhum prédio em volta, é chamada de City Traffic e ela simula exatamente o trânsito das grandes cidades, o anda e para, dos congestionamentos. E aqui a gente tem diversas marcações exatamente para representar as diferentes condições que o motorista encontra todos os dias nas grandes cidades. Então, por exemplo, os números marcados no chão representam a velocidade que o carro deve percorrer aquele trecho. E se tem uma faixa branca atravessando a pista, a ideia é que o carro pare e fique ali uns 2 ou 3 segundos parados até que ele retome novamente, e aí sim com a nova velocidade impressa no chão. Bom, André, nesse circuito você está vendo um circuito que simula um tráfego em cidade, um tráfego intenso, onde você vai encontrar paradas e velocidades de 8 até 50 km por hora.
E esse circuito, em alguns momentos, você vai ver o ponto determinado na pista para você fazer uma frenagem total do carro, e em outros apenas uma redução para uma velocidade menor ou aumentar a velocidade para uma velocidade maior. Vale ressaltar que, apesar de a gente ter as velocidades fixas, o modo de condução impacta bastante no resultado final do consumo de combustível, assim como a gente vê no dia a dia com os carros na rua, né? Então, um modo um pouco mais agressivo, um modo um pouco mais econômico de dirigir, favorece a parte do consumo de combustível. Após esse trecho, você vai encontrar um trecho de velocidade de 50 km por hora, simulando a entrada em alguma via um pouco mais rápida, e na sequência um ponto no chão, também a 50 por hora, onde você vai deixar o carro deslanchar, simulando como se fosse fazer uma parada em um semáforo, algo desse tipo. Entrando na reta final do nosso circuito, mais algumas paradas, velocidades de 15 km por hora e para finalizar 30, chegando aqui no nosso ponto inicial desse circuito que simula um tráfego de cidade. Claro que aqui a ideia é falar sobre economia de combustível, só que eu não posso deixar de notar o quão exigente é esse trabalho dos pilotos de teste, dos engenheiros aqui da GM e de todos os outros locais que fazem esse tipo de teste. Aqui, mais do que habilidade ao volante, é necessária muita disciplina, já que 2 km por hora fazem diferença na hora dos resultados. O modo de dirigir pode fazer você economizar mais de R$ 1.500 em um ano. Bom, né? Nos testes na pista da GM que simula o uso na cidade, o Onix Plus fez 13,1 km por litro quando o motorista dirigiu de forma mais progressiva e 11 km por litro com acelerações mais bruscas, mais agressivas. Considerando que um brasileiro roda aí mais ou menos 15 mil quilômetros por ano, é só fazer as contas para chegar a essa diferença de R$ 1.658. Essa é para você que gosta de carregar material desnecessário no porta-malas. Nós vamos conferir se o peso altera ou não o consumo de combustível. Primeiro, o carro rodou sem peso algum, além do motorista, claro, e depois com carga total de 350 kg. Levar peso desnecessário no carro pode custar bem caro. A GM fala que a cada 35 quilos o consumo aumenta cerca de 1%. Nos testes, carregar carga máxima fez o consumo cair de 13,1 km por litro para menos de 10. Em um ano e naquela média de 15 mil km por ano, esse peso desnecessário pode aumentar sua conta de combustível em nada menos que R$ 3.300. E o último teste, mas não menos importante, é o de calibragem dos pneus. Aqui a gente pediu para o pessoal da GM fazer 2 testes com o Onix Plus. No primeiro deles, os pneus vão estar calibrados com as especificações de fábrica, ou seja, 35 libras. Depois, eles vão baixar todos os pneus para 20 libras e refazer os mesmos testes dos mesmos parâmetros na mesma pista. E aí a gente vai comparar os resultados. Esquecer de calibrar os pneus toda semana também tem suas consequências. Com 20 libras, você aumenta a área de contato do pneu com o solo. Isso, além de diminuir a vida útil deles, também faz o carro ficar bem mais beberrão, como você pode ver na tela. Assim, no fim das contas, no pior dos cenários, se você fizer tudo errado quando estiver dirigindo na cidade, vai jogar fora R$ 5.000 por ano só com combustível. Com essa grana, você pode até pagar o IPVA e o seguro do seu carro. Mas a gente não trouxe só más notícias. O Luiz Riedel, que é engenheiro especializado em eficiência energética da GM, vai dar 5 dicas para você deixar o carro mais econômico. Eu acho que a primeira e a mais importante é cuidado com o pé direito. Pé de chumbo e o pé nervoso, aquele que fica pisando desnecessariamente, são inimigos mortais para o consumo de combustível. A segunda grande dica, faça a manutenção conforme o manual do proprietário. Siga a programação e o seu carro vai estar sempre em condição perfeita de dirigibilidade e de consumo. O terceiro ponto, não leve peso para passear.
Você que gosta de jardinagem e tem o hábito de comprar aquele saco de terra, né, para fazer um vaso novo, chegando em casa, tira do porta-mala. Não guarde esse saco de terra no porta-mala, porque isso vai te custar caro no futuro. O quarto ponto, cuidado com a aerodinâmica do carro. A aerodinâmica influencia muito o consumo e detalhezinhos como enfeites, né? Quem que já viu aquele bonequinho na ponta da antena do rádio? Aquele bonequinho, ele pode consumir até 0,3% a mais. Tá? A cada 100 litros consumidos, isso pode significar 300 mililitros a mais no consumo por conta daquele bonequinho. Outra coisa, você que carrega bicicleta no teto, usa o REC perfeitamente, ele foi desenvolvido para isso, com toda a segurança. Mas acabou de usar, guarde na garagem, não fique andando com ele desnecessariamente. Isso vai piorar a aerodinâmica do carro e vai, por consequência, aumentar o consumo dele. Bagageiros, aqueles bagageiros grandes que se utilizam para viagens e tudo mais, acabou de usar, da mesma forma que o REC, guarde na sua garagem. O quinto e último, alguns hábitos que a gente pode evitar. Tem gente que liga o farol de neblina para simples efeito estético. Isso aumenta o consumo. Carga elétrica desnecessária. Obviamente, precisou usar o fog lamp no momento onde tem neblina, você vai ligar e vai usar. Mas não precisou, desliga. E tem gente que compra o carro, liga o ar-condicionado quando sai da concessionária e nunca mais desliga. Então, use o ar-condicionado sim, nos momentos que você sentir a necessidade de utilizar. A gente espera que vocês consigam colocar em prática algumas dessas dicas e assim deixar o carro mais econômico e a tarefa de encher o tanque menos penosa. E se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal do Autosport e ativa o sininho para receber os nossos vídeos antes de todo mundo. Até a próxima, tchau! Tchau!